povo de Deus, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao meu canal É Tempo de Aprender. Esse que vos fala é o evangelista Fábio Gouveia e nesta oportunidade vamos estar comentando a lição de número 4, que tem como título Elias e os profetas de Azerá e de Baal. Mas antes de tecermos qualquer comentário da lição de número 4, eu quero te pedir que se inscreva no nosso canal, que deixe o seu joinha, o seu comentário e compartilhem esse canal, porque isso vai nos ajudar, vai ajudar o canal a crescer. Então eu quero te pedir, que não esqueça de compartilhar, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário e principalmente você que está chegando pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Dito isso, vamos para o que nos interessa. Queridos, a lição de número 4, nós temos no texto áureo, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo de número 38. Esse é o texto base para o nosso texto áureo. E a leitura bíblica em classe, nós temos dois capítulos, que é o capítulo 18, que é do versículo 22 ao versículo 39, e o capítulo 19, que vai do versículo 8 ao versículo de número 14 da nossa lição. Pois bem, vamos estar tecendo aqui comentários nessa lição da nossa escola bíblica e vamos estar falando um pouco sobre o profeta Elias. Só alguns poucos capítulos da Bíblia vão nos revelar tudo o que sabemos sobre o profeta Elias. Elias, ele é considerado o personagem mais imponente do Antigo Testamento. Ele tem sido chamado de o Homem de Fogo, talvez porque o ministério de Elias foi um ministério onde Deus ele se manifesta através do fogo. Isso aconteceu no Monte Carmelo, isso aconteceu na caverna, quando Elias fugia, quando ele se escondia da perseguição, e também isso aconteceu nos dias de Acasias, quando Acasias estava doente, mandou aqueles 3 capitães, e Elias orou e o fogo desceu do céu, consumindo ali os soldados. Então o ministério de Elias foi marcado por fogo. Talvez seja por isso que Elias ele seja chamado por muitos aí de o Homem de Fogo. Queridos, é interessante porque na época do Novo Testamento, ele foi um dos homens mais respeitados e reverenciados da história do povo judeu, superado apenas por Abraão e por Moisés. Então, só para termos ideia da admiração que o povo judeu tinha pelo profeta Elias, no período intertestamentário, os judeus eles desenvolveram muitas tradições relacionadas ao profeta Elias, tornando Elias uma figura quase que irreal, tornando Elias algo superior ao homem mortal. Eles pensavam em Elias como um super-homem, como alguém que realizou coisas extraordinárias que o homem comum não pode realizar. Então Tiago, no capítulo 5, versículo 17 de seu livro, ele vai desmistificar, ele vai corrigir esse conceito errado que os judeus eles tinham de Elias, quando ele enfatiza no versículo 17 do capítulo 5 de sua carta, que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, aos mesmos sentimentos que nós. Ou seja, Elias sentia como nós sentimos, Elias lutava como nós lutamos, Elias desanimou como nós desanimamos. Mas o que nos chama a atenção em Elias, ou seja, o que diferencia Elias de nós, é justamente a coragem de Elias,
a intrepidez de Elias, a ousadia de Elias e a luta de Elias contra os falsos profetas de Baal, para tentar erradicar o culto a Baal no Reino do Norte. Elias foi um homem corajoso, e a sua coragem se manifesta quando ele desafia esses profetas lá no Monte Carmelo. Elias faz um desafio, e esse desafio que Elias vai fazer é porque Elias ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus era com ele. Então Elias ele tem essa convicção, e é por isso que Elias ele faz esse desafio contra os profetas de Baal. Mas falando dos profetas de Baal, quem são esses profetas? Em uma análise mais detalhada, eu quero chamar a sua atenção, nós vamos perceber aqui que os profetas de Baal, na verdade, eram pessoas que geralmente ocupavam posições sacerdotais dentro de uma determinada religião pagã dos povos cananeus no Antigo Oriente. Então preste atenção nisso, que isso aqui é muito importante. Esses sacerdotes, eles exerciam certas práticas religiosas referentes à adoração a alguma divindade. Então o que me chama mais atenção nisso aqui é que o significado da palavra Baal está relacionada a senhor ou marido. Então, várias divindades dos povos que habitavam Canaã possuíam esse título, senhor. Então, isso significa dizer que a expressão profetas de Baal pode indicar, vejam bem, pessoas que serviam a diferentes divindades ou Baalins. Então, os profetas de Baal não eram apenas aqueles que Elias desafiou no Carmelo. Haviam outros profetas considerados profetas de Baal. Então, não foram somente aqueles que foram desafiados por Elias no Carmelo. Haviam outros profetas de Baal. E como era a atividade desses profetas no Reino do Norte? Também isso aqui é algo que vai me chamar muita atenção e eu queria muito compartilhar isso com vocês nessa oportunidade em que estamos aqui, meditando, compartilhando dessa palavra. Vocês lembram que quando Acabe ele se casou com Jezabel, olha a atitude de Jezabel. Jezabel ela vai trazer para dentro de Israel, para o Reino do Norte, os costumes de sua religião pagã. E para agradar Jezabel, o seu marido Acabe vai construir na cidade de Samaria um santuário a Baal. E para manter a atividade de sua religião pagã, o que é que Jezabel vai fazer? Jezabel vai trazer para dentro de Israel, ela vai trazer para o Reino do Norte todos os seus profetas, os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. E esses profetas serão sustentados por Jezabel. O que é que Jezabel vai fazer? Esses profetas eles vão receber todos os recursos necessários para a sua sobrevivência. E não somente isso, eles também receberão recursos para a propagação de suas práticas religiosas pagãs. Então vejam que essas práticas religiosas pagãs elas vão afetar a adoração ao verdadeiro Deus de Israel, lá no Reino do Norte. E além de afetarem a adoração ao verdadeiro Deus de Israel, esses profetas também, os profetas de Baal, eles também estarão envolvidos na perseguição e morte dos profetas do Senhor. Nós podemos observar isso na expressão de Elias: Senhor, mataram todos os teus profetas e somente eu fiquei como profeta. Vejam que a rainha Jezabel, ela empreendeu essa cruzada evangelística dentro do Reino do Norte. Ela trouxe os seus profetas, ela trouxe todos os costumes pagãos,
né, para dentro do Reino do Norte, ela implanta ali, né, a idolatria, o culto a Baal. E o povo começou a submergir, começou a afundar na idolatria. Então observem bem que todas as vezes, durante o tempo em que o povo de Israel estava mergulhado na idolatria, Deus sempre levantou profetas para denunciar o pecado do povo e para contestar a prática da idolatria. Vejam que era justamente isso que estava acontecendo no Reino do Norte. O povo estava adorando a Baal. As pessoas estavam com dúvidas. Já não sabiam mais, uns adoravam Baal, outros já não sabiam se Deus era Deus. Eles cocheavam entre dois pensamentos. Uma confusão se estabeleceu no Reino do Norte. Então observem bem que a idolatria, esse grande mal, né, que se instaurou, né, que se estabeleceu ali no Reino do Norte, sempre foi um problema para o povo de Israel. E é interessante que a idolatria ela é vista por Deus, biblicamente, como um adultério espiritual. Nós temos aqui algumas referências. Oséias capítulo 5, Oséias capítulo 8, versículos 5 e 6. Nós também temos ali Amós, capítulo 3, versículo 15, capítulo 6, versículo 1, Isaías, capítulo 7, versículos 8 e 9, Miqueias, capítulo 1, versículos 5 e 7. Então sempre Deus verá a idolatria como sendo um adultério. É dessa forma que Deus olha para a idolatria. Percebam que por diversas vezes Deus ele chamava o povo de Israel de infiel. De infiel. Porque o povo trocava a adoração a Deus, né, pelos ídolos pagãos. O que me chama a atenção também, nós vamos aprender isso aqui, que a palavra idolatria, prestem bem atenção, a palavra idolatria significa culto a ídolos. Então essa palavra é a transliteração do termo grego eidololatria, que é formada por duas palavras, eidolon e latreia. Então, eidolon significa imagem ou corpo, e latreia significa serviço sagrado. Então, quando esses dois conceitos aqui são unidos, nós vamos entender o significado da palavra idolatria, que é justamente a adoração a algo, preste bem atenção, a adoração a algo ou a alguém. Irmãos, isso quer dizer que a idolatria vai muito além do que simplesmente adorar imagens de escultura. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo para o homem caído. Por exemplo, um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, o dinheiro. Tudo isso pode se tornar um ídolo. E o que seria um ídolo? O ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus nos nossos corações. Tudo que toma o lugar de Deus nas nossas vidas pode se tornar um ídolo. Nós já vimos que Deus, quando ele olha para baixo, né, Deus enxerga a idolatria como a infidelidade, como um adultério. Então, quando eu coloco algo acima de Deus, quando eu coloco qualquer coisa para ocupar o lugar de Deus na minha vida e no meu coração, na verdade, eu estou em um ato de adultério, né? Estou sendo infiel a Deus, né? Estou trocando Deus por coisas banais. Então, eu preciso entender, você precisa entender isso, que a idolatria ela vai muito além do que simplesmente adorar imagens de escultura. Então, é necessário atentarmos para isso. Então, olha o que é que a Bíblia vai nos dizer.
que a adoração a ídolos, isso aqui é muito interessante, ela vai refletir a ignorância humana, ou a tamanha ignorância humana. Ela reflete. O homem que pende para o lado da idolatria, ele está demonstrando o que na verdade ele é. O que na verdade ele é ignorante. Ele é muito ignorante. Então Paulo ele diz o seguinte, que o ídolo nada é no mundo. Olha que coisa interessante. Isso é Paulo quem está dizendo. O ídolo nada é no mundo, mas que por detrás da adoração ao ídolo, na verdade, existe uma adoração aos demônios. Dá para entender isso? Então, quando eu começo a adorar aquilo que eu coloco no lugar de Deus, na verdade, o que está por detrás de toda aquela minha devoção, de toda aquela minha adoração, na verdade, eu estou fazendo para os demônios. Né? É Paulo quem diz isso. Então, eu vou citar aqui a referência bíblica. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 19 e 20. Isso aqui é muito interessante. E o povo de Israel havia colocado, né, esses deuses pagãos, eles haviam trocado a adoração a Deus pela adoração ao deus Baal. Então Deus, nesse período de idolatria, vai levantar quem? O profeta Elias. E o profeta Elias, na certeza de que Deus estava com ele, vai desafiar os falsos profetas de Baal. Ele vai desafiar aquele sistema apóstata, aquele sistema diabólico, aquele sistema que estava afastando o povo de Deus. Ele vai desafiar aquele sistema. E ele desafia porque ele tem a certeza absoluta de que Deus está com ele. Então, ele lança esse desafio, e esse desafio acontecerá lá no Carmelo. E o que é que vai acontecer no Carmelo? Os profetas de Baal, eles iniciam ali as suas orações cheias de rituais. Eles vão dilacerar os corpos naqueles rituais. Eles vão clamar a Baal. E Baal não vai respondê-los. Porque esse Deus Baal é uma ilusão. Esse Deus Baal ele não existe. Esse Deus Baal é algo criado pela imaginação humana. Ele não existe. Na verdade, o que eles estavam fazendo era clamando aos demônios. Como muita gente faz hoje. Então Baal não existia. Baal era obra da imaginação humana. É tanto que o profeta Elias, ele começa a zombar dos profetas de Baal, porque Elias tinha certeza de que Baal não lhes responderia. Por quê? Porque esse Deus ele não existe. Então, quando o tempo deles passa, aí Elias vai clamar a Deus. Só que antes que Elias clamasse a Deus, o que é que Elias vai fazer? Ali tem um altar que precisa ser reparado, que precisa ser restaurado. E deixa eu falar algo aqui sobre o altar. Isso aqui é muito interessante. Porque a espiritualidade de um homem, pelo menos no Antigo Testamento, era medida pela quantidade de altares que este homem levantava. Quanto mais altares eram levantados por um homem, mais espiritual aquele homem era considerado. Então, o homem que mais levantou altares no Antigo Testamento, nós sabemos, foi aquele que foi chamado de amigo de Deus, Abraão. O primeiro altar levantado por Abraão foi em Siquém. O segundo altar levantado por Abraão foi em Betel. O terceiro altar levantado por Abraão foi lá em Hebrom. O quarto altar que Abraão levantou foi lá em Moriá. O primeiro personagem no Antigo Testamento a levantar um altar foi Noé. Noé foi o primeiro personagem a levantar um altar. Gênesis 8, versículo de número 20. É interessante porque os altares que estes homens levantavam, eles podiam ser de terra
E o altar de terra, ele era um altar para um sacrifício momentâneo, né? Nós temos a referência em Êxodo capítulo 20, versículo 24. O altar também podia ser de pedras, né? Para consagrar um lugar para Deus. Nós temos a referência em Êxodo capítulo 20, versículo 25. Né? Um outro altar podia ser feito de madeira para ser levado para onde o povo fosse. Êxodo 27, versículo 1. O altar também podia ser banhado de bronze, né, para suportar o fogo e perdurar. Êxodo capítulo 38, versículos de 1 a 2. Ou o altar podia ser feito também de ouro, né, para ministrar as orações permanentes, né, ao Senhor. Êxodo 39, versículo de número 38. Então, falando sobre altares aqui. E tudo indica que esse altar, que foi reparado pelo profeta Elias, é um altar de pedra. Precisava ser reparado, precisava ser restaurado. Nós vimos aqui que os altares de pedra, muitas vezes eles eram levantados para consagrar aquele lugar ao Senhor. Então, antes que Elias orasse a Deus, não é nem antes que Deus respondesse, antes que Elias orasse a Deus, Elias ele vai reparar o altar. Irmãos, orar a Deus sem o altar reparado é certeza de não resposta. Deus não vai responder. Então, antes que eu ore, antes que eu clame, eu primeiro preciso reparar esse altar. Então, Elias vai reparar o altar, ele restaura completamente o altar, ele oferece ali o seu sacrifício. E quando o altar é reparado, quando o sacrifício é feito, Elias então ora a Deus. E o que é que vai acontecer? Deus ele vai responder com fogo. E o que me chama a atenção é a oração de Elias. Por quê? Porque a oração de Elias é uma oração convicta. É uma oração é uma oração confiante. Ele tem a certeza de que Deus vai responder. Ele confia, apesar de ser uma oração simples e curta, né, foi uma oração confiante. Ele tinha certeza, Deus vai me responder. Esse Deus que é comigo, esse Deus que está comigo, ele há de me responder. Esse Deus que está comigo, esse Deus que me chamou, esse mesmo Deus há de me responder. Elias desafia os profetas porque tinha certeza de que Deus era com ele. E Elias ora porque ele tinha certeza de que Deus lhe ouviria. Então essa mesma convicção que Elias ele tinha, precisamos ter. Essa mesma convicção. E quando Elias ele ora ao Senhor, a Bíblia diz que Deus vai responder com fogo. Irmãos, e é interessante o comentário do autor da lição, porque eu compactuo, né, do mesmo pensamento que o autor. Porque aquele fogo, aquela resposta de Deus com fogo, a resposta de Deus, demonstra a sua misericórdia para com o povo. Porque quando Deus responde, na verdade, o desejo de Deus era que o povo voltasse para ele. O povo estava afastado de Deus, o povo estava distanciado de Deus. Qual é o desejo de Deus? Deus responde, né, para provar ao povo que ele é Deus, para que o povo retorne a ele. E é por isso que Deus, então, a resposta de Deus vai demonstrar, né, a sua misericórdia. Deus não tem prazer que o homem se perca, irmãos. A vontade de Deus é que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. O desejo de Deus é que todos se salvem. Deus não tem prazer na morte do homem sem Deus. O desejo de Deus é salvar. E ainda hoje Deus tem demonstrado a sua misericórdia. Então a resposta de Deus, na verdade, foi um ato de misericórdia, porque Deus queria resgatar aquele povo, Deus queria trazer aquele povo de volta, aquele povo que estava afastado, que estava distanciado de Deus. Então nós temos aqui a luta de Elias.
Depois que Deus responde, Elias vai matar todos os falsos profetas. Elias ele vai acabar com o mal pela raiz, ele vai exterminar o mal do reino do norte. É isso que ele vai fazer. Ele vai exterminar o mal, né? E quando Jezabel fica sabendo do ato de Elias, Jezabel vai ameaçá-lo de morte. E quando as ameaças de Jezabel chegam aos ouvidos de Elias, Elias ele fica meio que temeroso, né? Nem parece ser aquele Elias ousado, aquele Elias corajoso, valente, intrépido, né? Que enfrentou 850 homens, nem parecia. Quando Jezabel lhe faz ameaças e ele fica sabendo das ameaças de Jezabel, Elias ele foge. Né? Muitas vezes também passamos isso no ministério, muitas vezes passamos isso na nossa caminhada cristã. Às vezes nós estamos, né, rugindo como leão, bramindo como leão, não é isso? Mas às vezes nos acovardamos diante de situações adversas, diante de situações contrárias. Né? Isso só prova a nossa dependência de Deus. Isso só prova a nossa dependência de Deus. Então Elias ele foi um homem totalmente dependente de Deus. Elias teme as ameaças e ele foge. Elias vai fugir, né, para poupar a sua própria vida. Então quando Elias começa a fugir, né, Elias ele vai se sentir diante de toda aquela luta que ele enfrentou, né, diante de todo aquele embate, diante de todas as dificuldades que ele teve que enfrentar, diante da batalha, Elias ele vai se sentir cansado, ele vai se sentir exausto, né? E dentro dessa exaustão, dentro desse cansaço, né, ele está no ápice do desânimo. Elias ele vai pedir a morte. Muitas vezes isso acontece conosco. É o que acontece na caminhada cristã. Muitas vezes saímos de um embate, de uma luta, né? E falando das lutas, irmãos, cá para nós, as nossas lutas elas são diárias. Todos os dias nós temos que lutar. Todos os dias nós temos uma batalha para enfrentar. Todos os dias. Isso seja tanto na vida secular quanto na vida ministerial. Então nós temos os nossos embates diários. E muitas vezes essas lutas que lutamos, né, nos traz a exaustão, nos deixa cansados, desanimamos. E muitas vezes a oração que nós fazemos é aquela oração que foi feita por Elias. Senhor, já não dá mais, eu já não suporto, já não aguento mais. Então o melhor é morrer. Foi justamente isso que Elias pediu. Olha a oração que Elias vai fazer no ápice do desânimo, no ápice da sua exaustão. Ele pede a Deus, Senhor, o melhor para mim agora é a morte. Morte, isso é o melhor para mim, eu já não aguento mais, eu não suporto mais. Quantas vezes, irmãos, nós enfrentamos isso? Temos que viver com a realidade do desânimo, né? Mas isso só prova que somos, de fato, dependentes de Deus. E vejam que Deus, ele vai agir na vida de Elias, ele vai intervir na vida de Elias. Quando Elias faz aquela oração, Deus ele ouve a oração de Elias. Mas não era plano de Deus tirar a vida de Elias. Não era plano de Deus permitir que Elias morresse. Então Deus vai enviar um anjo que vai alimentar Elias. E esse alimento vai fortalecê-lo, porque o desejo de Deus para a vida de Elias era que ele continuasse na caminhada. Glória a Deus. Então o desejo de Deus para a nossa vida não é a nossa morte. Deus não quer que você morra. Eu sei que talvez, durante o percurso da sua vida, né, durante a caminhada, talvez você tenha feito essa mesma oração. Senhor, eu já não aguento mais, já não suporto mais. Então eu quero morrer. É melhor morrer. Mas esse não é o plano de Deus para a sua vida. O plano de Deus para a sua vida é que você continue na caminhada. Desânimos
Deus ele sabe que vem. Desânimos virão. E Deus, quando te chamou, Deus sabia disso, que os desânimos lhe abateriam, viriam sobre a sua vida. Mas o projeto de Deus para a sua vida é: continue, não pare, não desanime, não desista agora. Elias pede para morrer, Deus então vai intervir, vai dar uma resposta a Elias, enviando-lhe um anjo que vai alimentá-lo, e com a força daquele alimento, Elias ele vai redobrar o ânimo para continuar na sua caminhada. Então que Deus, queridos, nos ajude, né, a continuarmos nessa caminhada. Os desânimos, os problemas, né, eles virão, mas Jesus ele disse: tenham bom ânimo, né? Esse eu venci, e se Jesus, o nosso Senhor, venceu, nós também, com certeza, venceremos, né? Atravessaremos aí o vale do desânimo, né, com a ajuda de Deus, e venceremos. Queridos, então estamos chegando no final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe ajude. E eu quero só pedir, antes de encerrarmos, não esqueçam, compartilhem esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com os irmãos da igreja. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, porque isso vai ajudar o nosso canal, e principalmente se inscreva, não é isso? Se você se inscrever, eu vou deixar um coração para você, né? Se você se inscrever, eu vou responder lá a você que se inscrever no nosso canal. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos com Deus.